por gentileza, pastor Wagner, com toda a liberdade, iniciando então o propósito Paz em Tempos de Guerra, nas próximas quintas-feiras aqui na igreja. Meus irmãos, paz do Senhor, amém. Aproveitando o ensejo, o momento, a oportunidade que estamos em pés, façamos leitura da palavra do Senhor, no livro dos Salmos, Salmo 91. Salmo 91, somente o primeiro versículo. Aleluia. Palavra bastante conhecida dos leitores da Bíblia Sagrada. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Tome assento, aquele que pode. Nós queremos louvar a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar em sua presença, e em especial poder trazer a sua palavra esta noite. O pastor Eduardo nos fez o convite e nós fomos orar a Deus, haja vista que é um assunto deveras importante. Paz em tempos de guerra. Fomos orar ao Senhor e o Senhor colocou o nosso coração, acrescentou esta palavra que desejamos compartilhar convosco em alguns minutos aqui esta noite. O Salmo 91 é um salmo muito conhecido. Nós encontramos, muitas vezes, quando visitamos alguém que nem crente é, mas é comum nós encontrarmos quadros e até mesmo Bíblias abertas nos lares em que nós visitamos, porque é considerado um salmo muito poderoso, muito maravilhoso. Se bem que toda a Bíblia em sua composição é poderosa e maravilhosa. A Bíblia tem o pacote completo. A Bíblia tem todos os ensinamentos para o homem ser abençoado e herdar a salvação. Alguns dizem que o livro dos Salmos foi escrito por Davi, em certa ocasião, quando fugia do rei Saul, e então, quando na caverna de Adulão, ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve esse salmo. Outros atribuem a sua autoria a Moisés, e o mais comum se aceita que seja Moisés, quando ele estava debaixo da nuvem do Senhor, debaixo da glória do Senhor no deserto. Mas independente de quem tenha escrito, a verdade é que este salmo, ele é inspirado pelo Senhor. Existem os salmos reais ou salmos da realeza, que falam sobre o reinado e o trono de Jesus. Existem os salmos de lamentação, quando o povo pecou e reconheceu o seu pecado. E existem os salmos messiânicos, dentre outros, dentre os quais o Salmo 91 faz parte. Mas a verdade é que, independentemente de quem tenha escrito, quem escreveu este salmo enxergou, ainda que em parte, mas conseguiu visualizar a vinda de Jesus, a presença de Jesus. Porque quando nós lemos esse salmo, nós vamos entender que este salmo é uma composição sobre a vida de Cristo. Tanto é que quando Jesus estava
sendo tentado no deserto, Satanás apareceu a ele e utilizou-se de uma das passagens deste Salmo 91. Então vejam, meus queridos irmãos, a importância deste salmo. Salmos, em hebraico, Terrilim, ou livro dos cânticos. Eram livros que eram escritos porque eles ensejavam, eles revelavam o momento que o povo se reunia para adorar a Deus. E eu glorifico a Deus porque essa noite nós estamos aqui reunidos também para salmodiar, também para adorar, também para enaltecer e glorificar o nome do Senhor Jesus. Mas o tema que os irmãos escolheram, os pastores escolheram, muito tremendo, muito profundo. Como porventura nós conseguiremos ter paz em um mundo de tantas tribulações, em um mundo de tantas guerras, de tantas dissoluções, de tantos conflitos? Como conseguiremos, como teremos paz mediante a situação tremenda que nós estamos vivendo nos dias atuais? Nós estamos vivendo o capítulo 24 de Mateus, é verdade, que está se cumprindo. Existem 3 tempos proféticos no capítulo 24 e um deles nós estamos vivendo agora, que é o princípio das dores, ou seja, é o prenúncio de que algo ainda muito pior há de vir. O ano de 2023 está sendo surreal, porque nunca na história da humanidade as coisas aconteceram de uma velocidade tão grande como estão acontecendo agora. São terremotos, são vulcões, como o vulcão na Itália, que só este ano 3.500 tribulações e vibrações, houve um terremoto na Itália. O Rio Grande do Sul e Santa Catarina praticamente debaixo de água. Nunca as forças da natureza estiveram tão aguçadas e tão terríveis como estão nos dias atuais. E nós, mesmo vivendo sob esse período do princípio das dores, nós devemos orar, meus irmãos, porque Satanás se aproveita das correntes, se aproveita do vento, se aproveita da chuva para trazer sofrimento, para trazer lágrimas e muita tragédia para o povo. Então nós devemos orar para que isso seja repreendido em nome de Jesus. O que é bíblico vai acontecer, mas aquilo que Satanás está tentando fazer não vai acontecer, porque existe uma igreja que ora, existe uma igreja que busca, existe uma igreja que clama ao Senhor. E quero vos dizer esta noite que ainda mesmo em tempos de conflito, em tempo em que as coisas estão aguçadas, ainda existe um descanso, ainda existe um repouso para o povo de Deus. Por isso eu quero compartilhar convosco aqui alguns instantes o Salmo 91, que começa com um pronome demonstrativo. Nós vamos encontrar no português os pronomes demonstrativos, possessivos, pessoais, relativos, mas este salmo aqui ele começa com um pronome demonstrativo, porque ele está dizendo aquele, ou seja, quem escreveu este salmo está dizendo, está demonstrando, está revelando que aquele que tem o desejo, aquele que tem a vontade, aquele que tem o interesse de esconder-se no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então ele está demonstrando que se alguém quiser, ele está revelando que se alguém quiser se esconder, se alguém quiser se lançar, se alguém quiser essa proteção, esse escudo, ele está dizendo que ainda vai haver tempos de paz no meio de tantas guerras. A Bíblia diz assim: de onde vem a guerra? De onde vêm os problemas? De onde vêm as paixões? Senão todas que brotam do coração do homem, disse Tiago.
Pois eu quero vos dizer esta noite que o homem que tem o coração segundo a presença de Deus, o homem que tem o coração segundo a vontade de Deus, ele não demonstra no seu coração paixão mundana, ele não demonstra no seu coração vaidade mundana, mas ele demonstra no seu coração a vontade de Deus, o caráter de Deus, ele revela a figura de Cristo na sua vida. A Bíblia diz que daquilo que o coração está cheio, a boca fala, e o cristão ele precisa falar de coisas boas, o cristão precisa falar de coisas maravilhosas, o cristão precisa falar de coisas eternas e coisas tremendas. Eu muito glorifiquei a Deus aqui pelos testemunhos desta noite, porque o testemunho edifica a fé. O testemunho nos faz nós vencermos as adversidades e ver que se o irmão venceu, o Senhor também pode nos dar condições de vencer. E se eu não esquecer aqui, eu quero dar um testemunho antes de nós orarmos aqui esta noite em nome de Jesus. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, então, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Nós vamos encontrar depois do pronome demonstrativo o verbo habitar. O verbo habitar. Vamos lá, a irmã está colocando, está nos ajudando, colocando lá na tela. Habitar, meus irmãos. A palavra ou o verbo habitar significa morar, significa residir. Esta palavra no hebraico possui duas raízes. A primeira é sakan, que significa morar, e a segunda é sikan, que significa instalar-se ou então alojar-se. A Bíblia diz que habitar no hebraico significa lugar de permanência. O que eu quero dizer com isso? Meus irmãos, que quando nós depositamos a nossa vida, quando nós colocamos a nossa vida, quando nós lançamos a nossa vida neste abrigo, nesse seguro, nesse esconderijo, quando nós passamos a habitar, quando nós passamos a residir, quando nós passamos a fixar o nosso local de residência na presença do Senhor, e em sua casa, e em seu altar, e em sua plenitude, uma promessa sobrevém sobre as nossas vidas. Veja que a Bíblia está dizendo habitar. A Bíblia não tem promessa com quem vive uma vida de brinquedo. Bíblia não tem promessa com quem vive uma vida de turista, com quem tem uma vida de folga, uma vida de férias. Deixa eu vos dizer que em Cristo não é lugar de férias, Cristo não é lugar de folga, Cristo não é lugar de brincadeira, Cristo é lugar de permanência, residência. Cristo é lugar de fixar a sua morada. Deus não tem promessa com folgado, não me leve a mal, mas o Senhor não tem promessa com folgado. O Senhor tem descanso, o Senhor tem paz para aquele que habita, para aquele que reside, para aquele que permanece, para aquele que fixa a sua residência. Se você porventura é alguém que fixou a sua residência em Cristo, se você é alguém que porventura fixou a sua residência em Deus, está habitando no Senhor, está tranquilo na presença dEle, não há por que você temer, não há por que você ficar com o seu coração atribulado, porque o Senhor guarda a tua vida, o Senhor faz você descansar, e o Senhor manda e ministra paz sobre o teu coração. Vejam que o verbo habitar vai mais além, porque essas duas palavras, shakan e shiká, elas formam outra raiz hebraica chamada Shekinah. E a palavra Shekinah vocês já ouviram alguma vez durante a sua caminhada cristã, porque a palavra Shekinah, ela significa a glória de Deus. Vamos ver o que diz o Salmo 85, está lá na tela, o versículo 8, o versículo 9. Escutarei o que Deus, o Senhor, tem a falar. Olha só, a raiz hebraica de Shekinah, ela leva o homem até a paz, porque é uma da palavra polissêmica para paz, porque falará de paz ao seu povo e aos seus santos, para que não voltem à loucura. Quando nós habitamos na presença de Deus, a Shekinah, a glória do Senhor sobrevém sobre nós, e junto com a glória vem uma série de requisitos, uma série de atributos, uma série de bênçãos sobre as nossas vidas, dentre as quais a paz vem junto. Ou seja, quando a glória de
Deus vem habitar entre nós, Ele nos faz descansar em paz, Ele nos faz habitar em paz, e diz: falarei, o Senhor falará de paz, para que o seu povo não volte à loucura, não volte à insensatez, não olhe para trás. Quando o homem habita na presença do Senhor, a Shekinah de Deus se manifesta, a Shekinah de Deus desce, a Shekinah de Deus envolve o homem não tem tempo para olhar para trás, o homem não tem tempo para olhar para os lados, mas ele olha para o Senhor, para o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Deixa eu lhe dizer essa noite: não volte, não retroceda, não recue, não seja insensato, não seja tolo, não seja ignorante, mas deixa a palavra de Deus e a paz do Senhor se manifestar sobre a sua vida. Deixa a Shekinah do Senhor vir sobre a tua vida. Olha lá, certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória, para que a Shekinah habite a nossa terra. Vejam aqui, são dois atributos do Senhor quando nós habitamos na sua presença. O primeiro é a paz. Então eu posso viver em paz em tempos de guerra? Posso. Se eu habito em Cristo, a paz sobrevém na minha vida. E a segunda, a glória do Senhor está sobre mim. Aleluia! A Bíblia diz que nós somos renovados de glória em glória. Sabia que quanto mais glória o irmão dá, mais o Senhor aperfeiçoa a sua vida? Sabia que quanto mais aleluia você dá, mais o Senhor aperfeiçoa a sua vida, mais o Senhor manifesta o poder na sua vida, mais o Senhor manifesta o seu caráter na tua vida? Então deixa a glória de Deus habitar em você, seja cheio do Espírito Santo e das bênçãos de Deus. A palavra Shekinah também quer dizer nuvem. A palavra Shekinah também quer dizer nuvem, no sentido de glória, no sentido de proteção. Quando você habita na presença do Senhor, você está protegido. Quando você habita na presença do Senhor, a sombra do Senhor está sobre a tua vida. Glória seja dada ao nome do Cordeiro de Deus. Olha, só tem benefício quem serve a Cristo, meus irmãos. Só tem benefício quem busca a presença de Deus. Só tem benefício quem procura habitar nessa presença maravilhosa. Mas por favor, não seja turista. Por favor, não brinque com o Evangelho, mas seja sério, firma o teu pé na casa do Senhor, tenha propósito. Eu tenho observado que os irmãos estão sempre aqui nos cultos, em suas liturgias, promovendo quem quer um propósito, quem precisa de um propósito, e os irmãos vêm aqui à frente. É isso que o Senhor precisa: homens de propósito, homens dispostos a servir, homens que habitem na presença de Deus, e homens que sejam cheios de paz. É um dos frutos, ou melhor, é um do fruto do Espírito, porque não são frutos, é fruto, é a paz. O cristão desenvolve no seu caráter, na sua caminhada cristã, um fruto muito poderoso, que se chama a paz. Paz é a capacidade de estar tranquilo em meio às tribulações, em meio às guerras. O mundo está caindo, o mundo está terminando, mas ele descansa em Deus. Ele não é um vagabundo do Evangelho, não, mas ele descansa em Deus, porque ele sabe que o seu Redentor vive, e o seu Redentor há de se manifestar. Mas vamos além, porque o tempo passa. Aquele que habita no esconderijo. Esconderijo significa lugar secreto. Que coisa linda isso aqui, lugar secreto, ou refúgio. O esconderijo é um lugar feito para não ser descoberto. E o tremendo é que a Bíblia diz que o Senhor nos guarda na palma de sua mão. Aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui. Você sabe por que o diabo nunca conseguia pegar Jesus? Você sabe por que Satanás nunca conseguia pegar Jesus? Porque Jesus estava sempre um passo à frente dele. Quando ele armava cilado, Jesus já tinha cruzado. Quando ele armava cilado, Jesus já estava lá na frente, Jesus já havia passado. E é isso que ele deixou para a igreja, uma arma muito poderosa, um lugar secreto, um refúgio. Para quê? Quando Satanás vir procurar a tua vida, não te encontrar, não te achar. O Senhor quer te guardar num lugar secreto, um lugar de refúgio, onde ele não te acha, onde os teus inimigos não te achem, e você esteja na palma da mão dele. Agora, para conhecer
o esconderijo tem que conhecer o caminho. Para chegar ao esconderijo tem que conhecer o caminho. Quem é o caminho? Alguém se atreve a dizer aqui essa noite? João 14,6, quem é o caminho? Por que o mundo não consegue se esconder? Por que o mundo está em crise? Por que o mundo está em desespero? Por que o mundo está em aflição? Por que as pessoas se suicidam? Porque as pessoas não conhecem o caminho do esconderijo. Mas por que a igreja sobrevive? Por que a igreja está de pé? Por que vem eleição e sai eleição, a igreja está de pé? Por que vem Copa do Mundo e sai Copa do Mundo, a igreja está de pé? Por que vem Olimpíadas e sai Olimpíadas, a igreja está de pé? Por que vem reino e vai reino e a igreja está de pé? Porque a igreja está no esconderijo, a igreja sabe o caminho, a igreja sabe o caminho. Se você não sabe o caminho, o Senhor vai se revelar para ti essa noite, o caminho de paz, de tranquilidade. A Bíblia diz assim como o servo, assim como a corça anseia por águas, assim a minha alma suspira por ti, Senhor. Sabe por que o escritor disse isso? Porque o servo, a corça, durante a sua caminhada, ele vai deixando um cheiro, ele vai exalando um odor do seu corpo, e isso vai chamando a atenção dos inimigos, dos leões, dos tigres. E na iminência de ser caçado, na iminência de ser capturado, ele se joga nas águas, porque as águas, elas apagam o cheiro, elas apagam aquele odor. E o inimigo que vem ao seu rastro, o inimigo que já vem quase lhe pegando, quase lhe caçando, ele se perde quando ele mergulha nas águas. O que eu quero dizer isso? Que águas significam refúgio, águas significam esconderijo, águas significam o Espírito de Deus, aleluia. Águas na Bíblia significa abundância, significa vida, significa bênção. Quando o inimigo estiver na iminência, é uma palavra profética. Quando o inimigo estiver na iminência de vir até a tua vida, te lança na presença de Deus, que ele vai perder o rastro, ele não vai sentir mais o teu cheiro. Oh, louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Sabia que o crente, onde ele passa, ele deixa um cheiro? Que cheiro é esse? Perfume de Cristo. Perfume de Cristo. Onde o irmão e a irmã passam, vocês vão deixando o perfume de Cristo, e isso irrita as trevas, e elas vêm te caçar para que você não cheire o cheiro de Cristo, mas que você cheire a podridão desse mundo. Mas no nome de Jesus, no esconderijo, você vai renovar as forças, o Espírito de Deus vai lhe dar paz, e você vai continuar glorificando e exaltando o nome poderoso do Senhor. Aleluia, aleluia. Olha aqui, meus irmãos, o esconderijo, a sombra do Onipotente. Vejam que claro que a Bíblia aqui, português, mas vejam aqui que este A está craseado. Por que ele está com crase? Porque a palavra que lhe sucede pode ser substituída por outra palavra semelhante. Então, quando está dizendo a sombra, está dizendo ao esconderijo, ao refúgio, ao abrigo. São palavras simétricas, palavras que estão trabalhando em consonância. Aliás, toda a Bíblia, desde Gênesis até o Apocalipse, ela trabalha em simetria e consonância. Mas quando ele está usando a crase, ele está dizendo, olha, você pode usar a crase, é uma regrinha do português, dentre tantas, mas existem duas básicas, que não se pode usar crase antes de palavra masculina e antes do verbo. Mas a palavra sombra aqui é feminina, então pode ser substituída por refúgio, por fortaleza, por esconderijo, por proteção, seja lá o que for. Então você pode substituir, agora não pode substituir quando a palavra for masculina. O que isso quer dizer? Não substitua antes da palavra Jesus, porque a palavra Jesus é masculina e Jesus não pode ser substituído. A outra regra da crase é que não pode ser substituída antes de verbo. Você sabe me dizer quem é o verbo? Você sabe me dizer que lá em Gênesis, no capítulo 1, a Bíblia fala sobre o verbo? Vocês sabiam que João, lá no seu capítulo 1, ele diz que o verbo no princípio era Deus, estava com Deus e habitou entre nós? Então eu quero lhe dizer, troque de casa, troque de carro, troque de roupa, se possível troque de serviço, melhore na tua vida, troque tantas coisas, mas uma coisa você não deve trocar, não troque Jesus. Não troque Jesus, porque Ele é o teu refúgio,
refúgio. Não troque Jesus porque Ele é a tua fortaleza. Não troque Jesus porque Ele é o guarda de Israel. E a Bíblia diz mais, que o guarda não tosqueneja, o guarda não dorme, o guarda não tira um cochilo, mas Ele nos guarda, nos protege. Louvado seja o nome do Senhor. Troque o que for preciso trocar na tua vida, mas não substitua o verbo que está em você. Não substitua o verbo, porque o verbo é Jesus. Vamos que o horário passa depressa. A sombra do Altíssimo. O Altíssimo significa excelência, significa majestade, significa aquele que é mais alto. Majestade fala de reinado, reinado fala de poder. Altíssimo, se Ele tem todo o poder, fica tranquilo, fica tranquilo, porque Jesus é o príncipe da paz, e Ele disse: a minha paz vos dou. Glória a Deus. Altíssimo significa mais alto. O profeta Isaías disse que os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos caminhos. Nós às vezes trilhamos caminhos e achamos que é correto, achamos que está certo, mas o Senhor que está acima de nós, Ele sabe mais do que nós. Por isso nós devemos estar sempre em sua presença para descobrir o seu querer e descobrir a sua vontade. Você sabe por que o mundo está nesse estado? Por que o nosso tecido social está rasgado? Porque as pessoas inclinadas pelo pecado, as pessoas estão sendo promovidas a ser semelhante ao Altíssimo. Porventura não foi isso que aconteceu no Jardim do Éden? Se vocês comerem desse fruto, vocês vão ser igual a Deus, vocês vão ser semelhantes ao Altíssimo. Porventura não foi isso que Satanás intentou no seu coração? Subirei as mais altas nuvens do céu e serei semelhante ao Altíssimo. Por que vem as guerras, meus irmãos? Porque o homem, ele nunca está saciado com o poder, ele sempre quer mais, quer mais, quer mais e quer mais. Olha, nós estamos vendo na nossa sociedade conjunto de leis, e disso eu posso falar com propriedade. Nós estamos vendo tantas coisas no desejo, na vontade, no intuito de melhorar a sociedade, mas não vai melhorar. Que isso, pastor? O senhor está pregando desesperança para o mundo? Sim, mas esperança em Deus, esperança em Cristo. Satanás está querendo destruir com essa cultura judaico-cristã, está querendo destruir com as famílias, está querendo destruir com a moral, está querendo destruir com os valores que a Bíblia Sagrada nos ensina. Mas, meus irmãos, em tempos de guerra e tempos de paz, nós estamos debaixo da sombra do Altíssimo. Louvado é o nome do Senhor. A sombra do Onipotente descansará. Olha, nós estamos vendo, por mais que o homem tente, sem Deus é impossível que as coisas se concretizem. Até porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Conjunto de leis que tentam resolver os conflitos da sociedade e não conseguem, porque a sociedade está caída, a natureza está caída, o homem está no seu estado pecaminoso. Nós estamos vendo agora uma PEC para limitar o poder do STF. Por quê? Porque não existe limite. O STF é guardião da lei, mas está ultrapassando os limites, meus irmãos, está ultrapassando, e para tudo existe limite na vida, diz a Bíblia. Só não existe limite para servir e para buscar a Deus e as suas coisas espirituais. Você sabe por que a lei foi dada? Para que existisse limite. Você sabe por que existem as leis? Porque o homem precisa de limite, mas o homem, com o seu desejo pecaminoso, sempre quer poder, sempre quer poder, sempre quer poder, quer ser semelhante, quer ser maior, quer conhecer o homem e dar poder a ele. Mas aquele que está escondido em Cristo, ele está com o seu coração tranquilo, ele não briga pelo lugar do outro, ele não quer tomar o lugar do outro, ele sabe da sua posição, ele sabe aonde ele está, ele sabe aonde Deus lhe colocou, ele sabe da chamada, ele sabe da convicção que tem com Deus. Oh, louvado seja o nome poderoso do Senhor. Você sabe que a palavra Altíssimo, por que eu gosto do hebraico? Porque nós vemos muitas versões da Bíblia. A Bíblia sempre tem uma versão, eu estava comentando com o Wander, mas o hebraico não tem versão. Porque o hebraico, desde que ele foi escrito, ele é o hebraico, e a sua palavra é original. Mas a palavra Altíssimo, em hebraico, ela possui uma raiz. Ele é chamado de El Elyon em hebraico.
e a mesma raiz para Melquisedeque. Oh, pastor, o que isso tem a ver com a paz? Então deixa eu lhe dizer, a Bíblia diz que Melquisedeque era rei de justiça, não é verdade? Quando Abraão vem da guerra, quando Abraão vem do conflito, quando Abraão vem da luta, ele vem cansado, ele vem atribulado, mas a Bíblia diz que no caminho ele se encontra com Melquisedeque, e a Bíblia diz que Melquisedeque é o rei de justiça, mas não só isso, ele era rei de Salém, e Salém é uma raiz primitiva para Jerusalém, e Jerusalém significa paz. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos orar por Jerusalém, para que haja paz em Jerusalém, porque um dos tantos significados daquela cidade é a paz. Então veja o homem cansado da guerra, o homem cansado da luta, o homem cansado da provação, ele se encontra com o príncipe, ou melhor, ele se encontra com o rei da paz. Eu tenho uma palavra profética para a tua vida aqui esta noite. Deus quer que você se encontre com o rei da paz, Deus quer que você se encontre com o príncipe da paz. Muitos aqui Deus está dizendo no meu coração, que estão cheios de luta, são cheios de provas, tem vindo aqui essa noite, e tem vindo de momentos de provação, momentos de dificuldade, discussão, discórdia, brigas. Você tem vindo da guerra, mas esta noite você vai encontrar, aliás, já encontrou o rei da paz, já encontrou o príncipe da paz. O irmão cantou aqui no início, pão e vinho na saudação, pois o Senhor veio te saudar aqui, porque Melquisedeque, quando encontrou Abraão, ele ofereceu vinho e pão, símbolo da graça de Deus, símbolo da salvação. O Senhor veio aqui essa noite não só de dar paz, mas o Senhor veio te salvar também. Oh, bendito seja o nome do Senhor, o rei da paz está aqui esta noite. Nós já vamos orar. Olha aqui, meus irmãos, sombra na Bíblia é uma imagem, um formato daquilo que a gerou. São 67 versículos, são 38 capítulos e 21 livros que falam sobre a sombra. Como disse aos irmãos, é um símbolo de proteção, é uma imagem perfeita de uma realidade maior. O que isso quer dizer? O Antigo Testamento vivia em sombra, nós já não vivemos em sombra, muito embora nós ainda estejamos prefiguradamente vivendo sobre a sombra. Que é isso, pastor? Explica isso aí. Nós não estamos mais no Antigo Testamento, ainda não estamos vivendo aquilo que o Senhor prometeu, porque daqui uns instantes mais nós o veremos como Ele é, mas nós ainda estamos, muito embora não conheçamos Cristo como Ele é, porque vamos conhecer daqui um pouco, nós ainda estamos vivendo alguma sombra na nossa vida no sentido de proteção. O Senhor está nos protegendo, queridos, da sua sombra. Quando o anjo apareceu a Maria, ele disse: olha, a sombra do Onipotente te cobrirá, tu serás cheia do Espírito Santo. Meus irmãos, a Bíblia diz que Abraão, ele estava nos carvalhais de Manre. Aqui dá outra mensagem à parte. Os carvalhais são lugares de sombra, e lá os anjos do Senhor apareciam a ele. A Bíblia diz que Elias, quando desejou a morte, lançou-se até um pé de zimbro. A Bíblia não diz que era dia, que não era noite, mas conjectura-se que seja dia, porque para se lançar a um pé de zimbro no deserto, é porque ele precisava de uma sombra, mas naquela sombra aparece o Senhor, ele, com pão sobre as brasas, com a água fresca, e diz: levanta e anda, homem, porque o teu caminho ainda é muito grande. Oh, glória seja dada ao nome poderoso do Senhor. O que é que eu quero lhe dizer? Que essa noite o Senhor serve um pão sobre as brasas para você, o Senhor serve uma água fresca para que você tenha paz na tua vida e esqueça as tribulações e as guerras. Sombra não é só lugar de promessa, mas a sombra é o cumprimento da promessa. Se o Senhor te trouxe até aqui essa noite, até a sombra dele, o Senhor está te prometendo, e melhor, Ele vai cumprir as promessas na tua vida. Glória seja dada ao Cordeiro de Deus, mas isso só para quem habita no esconderijo do Altíssimo. E agora nós vamos orar. Olha o que diz Hebreus capítulo 10, verso 1. A lei, vamos ver lá, olha lá, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca
pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece cada ano, pode aperfeiçoar os que a Ele se chegam. O que isso quer dizer? Que a lei era a sombra das coisas futuras e não a imagem exata das coisas. Quer dizer que a sombra está ligada à lei, meus irmãos, mas ela é mais do que a lei, porque ela está no sentido de nos proteger e nos apontar para algo maior. Quando você está na sombra de Deus, você não está só protegido, você não está só debaixo das promessas dEle, mas a sombra também está te apontando para algo maior, para algo melhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Que algo maior que a sombra quer lhe dar: descansar, descansar, descansar. Vocês já viram que a sombra ela se move porque ela projeta algo maior? Pega a sombra de um prédio aqui em Chapecó e nós vamos ver que no movimento da luz, no movimento do sol, a sombra vai se movendo. Porque se você ficar na sombra, você não vai ficar parado o dia inteiro, vai ter que caminhar para ficar debaixo da sombra. É isso que a sombra faz. O sol da justiça vai se movendo, e a sombra que é a proteção, a sombra que é o refúgio, a sombra que é o esconderijo vai se movendo, e você vai caminhando junto com a sombra, porque a sombra vai te levando para um lugar melhor, a proteção vai te levando para um lugar melhor. A Bíblia diz que Moisés, quando ele estava no tabernáculo, quando concluiu o tabernáculo, e que a casa foi cheia da nuvem da sombra de Deus, ele não podia entrar, porque a sombra era muito gloriosa. A Bíblia diz que se a sombra ficasse um mês, uma semana, um ano, o povo ficava parado, mas quando a sombra se movia, glória a Deus, o povo devia se mover. Você tem que ser sensível para entender, você tem que ser sensível para compreender que quando o Senhor se move, tem que se mover junto com Ele, tem que se mover junto com Ele. Por quê? Porque somos peregrinos nessa terra, e o Senhor está nos levando, o Senhor está nos conduzindo nesse deserto. Glória a Jesus, em meio a tanta tragédia, tanta morte, tanta destruição, o Senhor está nos conduzindo pela sua sombra para algo maior. Fica de pé comigo. Misericórdia, o horário passou. Descansará. Essa palavra aqui no original significa sábado. Que é isso, pastor? Verdade? Está lá em Gênesis, no capítulo 1, sábado. O que é o sábado na Bíblia? Descanso. O que é o sábado na Bíblia? Promessa. Não no sentido de guardar o sábado, está apontando para algo maior. Porque a Bíblia diz que Deus criou o homem, e depois Deus descansou. O que é isso? É como se Deus criasse o homem, descesse da sua eternidade, formasse o homem, formasse a terra, formasse os elementos, e voltasse para o descanso, que significa sábado. Deus voltou para o descanso, criou o homem e voltou para o descanso, e o homem ficou descansado. O homem ficou num descanso que não existia tempo, não existia morte, não existia nada, plano original. Mas o homem quebrou o sábado, o homem quebrou o descanso, o homem quebrou a promessa, e nós estamos vivendo justamente no tempo em que a promessa está quebrada. Nós estamos vivendo justamente o tempo em que essa aliança foi rompida. É por isso que o mundo está nessa situação. Agora, aquele que vem a Cristo, aquele que se refugia em Cristo, ele está reconectando-se novamente com o Senhor. Ele está dando início a esse descanso eterno, a essa promessa eterna. Veja que Deus é tão bom, mas é tão bom que o descanso não é só aqui, mas o descanso é para a eternidade. Então, quando todo o tempo se cumprir, quando os tempos do Senhor se cumprir, nós vamos voltar para o descanso eterno, nós vamos voltar para o plano original de Deus. Não desista, não recue, não volte em insensatez, não volte para o mundo, aguenta um pouquinho mais, aguarda um pouquinho mais, porque nós já nós vamos entrar no lugar de descanso. Quem precisa de oração, vem aqui à frente rápido, nós queremos orar por você. O horário passa depressa, o pastor Eduardo vai nos puxar as orelhas, mas eu quero orar por você, querido. Não posso encerrar essa mensagem sem abençoar a tua vida. Sabe por que Jesus disse para aquele paralítico lá em João 5? Toma a tua cama e anda, porque cama é lugar de descanso.
Deus quer que você tome a tua cama essa noite e descanse nele, descansa nas promessas dele. Ai, vai falir, não vai falir, o Senhor está cuidando da tua vida. Ah, vou separar, não vai separar, Jesus está cuidando do teu casamento. Ah, vai morrer, não vai morrer, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória do nome do Senhor. Eu não tenho força, eu não vou conseguir. Vai sim, porque na sombra do Onipotente Ele te fortalece. Só uma irmã aqui à frente, ninguém mais. Vem orar, querido, vem orar, filho e filha de Deus. Está tão bom esse ambiente, está tão bom esse lugar aqui, é o refúgio do Senhor. Marque um propósito, firme um compromisso com Deus, habite no esconderijo do Altíssimo. E esse tempo de aflição, esse tempo de guerra, o Senhor está te encontrando aqui essa noite no tempo de guerra, no tempo de aflição, vai te trazer paz. Tem alguém que quer aceitar, receber Jesus como Salvador aqui essa noite? Tem alguém? Eu vi aqui que o pastor Adriel fez menção a algum visitante. Tem alguém que quer receber Jesus? Vem aqui. Não tem ninguém? Vamos orar então? Vamos orar? Estenda a sua mão, por favor. Vamos orar junto e diga: Senhor, eu quero entrar na tua morada. Senhor, eu quero habitar, Senhor. Eu quero residir, eu quero fixar minha residência no teu nome, na tua presença. Nosso Deus e Pai que estás nos céus, Senhor Jesus. Ah, Senhor, esta noite há uma promessa, Senhor, há uma promessa para habitarmos, há uma promessa para permanecermos, há uma promessa para estarmos firmes na Tua presença. Senhor, este mundo em aflição, este mundo em dor, esse mundo em desespero, mas há um lugar seguro, há um refúgio, há um socorro bem presente no dia da angústia. Ah, Senhor, há uma esperança, há um refúgio, há uma promessa. Oh, glória seja dada ao teu nome, no nome do teu Filho. Senhor, esta noite nós oramos pelos corações contritos, atribulados, Senhor, que possam crer em Ti, na Tua palavra e no Teu nome. Senhor, que não se atribule o coração, mas que a Tua igreja essa noite seja cheia de esperança da Tua graça e da Tua glória, Senhor. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor, por isso eu só em Ti confiarei. Eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinará, aleluia. Só em Ti confiarei. Amém, igreja? Glória a Deus. Muito obrigado, pastor Wagner. Deus abençoe a tua vida. Excelente palavra. E fica a reflexão aos nossos corações, né? Principalmente acerca desse tema. Nós iremos ministrar, né, cada quinta-feira de novembro, acerca do tema paz em tempos de guerra, para que seja bem gravado no nosso coração o fato de que Deus tem paz na minha e na tua vida, mesmo em tempos difíceis, porque é justamente nas tempestades onde nós temos a capacidade de olhar para os céus e saber que é Deus que cuida de cada um de nós. Amém? Queridos, muito obrigado. Um recado importante, irmãos, importante, inclusive quem nos assiste pela transmissão. Quinta e sexta da próxima semana, nós teremos um curso do discipulado intensivo.
Isso porque no próximo domingo, pastor Eduardo, acho que é dia 3, se eu não estou enganado, dia 3 nós teremos o nosso batismo. Então, se alguns dos irmãos que frequentam as quintas ainda não são batizados, nós faremos um discipulado intensivo na quinta e sexta da semana que vem. É o curso preparatório para o batismo, que é o discipulado. Será feito em 2 dias, serão ministrado aulas de conhecimento bíblico, para que você que está aqui no templo, ou você que está em casa, participe e possa estar apto ao batismo. Então, quem tiver interesse, pode procurar o pastor Eduardo, pode procurar a mim, que na quinta e sexta da semana que vem nós faremos.